Quando Jesus voltar à terra, haverá sinais que nos avisarão para ficarmos atentos, conforme descrito na Bíblia. A Bíblia, diferentemente de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas, conta a história desde a criação da terra até o fim do mundo. Jesus nos instruiu a vigiar e orar, mas o que devemos vigiar? Não devemos apenas ficar parados observando as nuvens, esperando por sua aparição. Ele quis dizer que devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo e os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Os sinais são indicadores. Portanto, podemos olhar para o capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos lhe perguntaram sobre os sinais de seu retorno. Diante dessa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca, agradecendo a Deus por responder tão claramente. Mateus 24, versículo 3 ao 5. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos, quando ocorrerá a destruição do templo, e qual será o sinal da sua vinda, e do fim, conclusão, consumação da era?" Jesus respondeu: "Cuidado para que ninguém os engane, decepcionando vocês e os levando ao erro. Pois muitos virão em meu nome, usando-o indevidamente, e apropriando-se da força do nome que pertence a mim, dizendo: Eu sou o Cristo, o Messias, o ungido, e eles enganarão muitos." No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma lista dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram secretamente de Jesus enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Esta conversa ocorre em Mateus 24, versículo 3 ao 36. Jesus deu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal são os desastres no mundo, que incluem guerras, fomes e terremotos. O segundo sinal da sua vinda é a igreja, não o mundo. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, a aflição de Jerusalém. Em seguida, Jesus diz que o quarto sinal da sua vinda virá imediatamente após isso. Então saberemos quando ele está vindo e estaremos prontos. Não haverá risco de falsos profetas ou messias quando aquele sinal vier. Não haverá engano e será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá e as estrelas cairão. Mateus 24, versículo 29 ao 30. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol será escurecido e a lua não fornecerá sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Naquele tempo, o sinal do Filho do Homem, vindo em sua glória, aparecerá no céu. E então todas as tribos da terra, especialmente Israel, prantearão lamentando sua rebelião e rejeição do Messias. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, em brilho e esplendor. Ele enviará seus anjos com uma trombeta alta e eles reunirão os seus escolhidos, os eleitos de Deus, dos 4 ventos de uma extremidade dos céus até a outra. Há muitas previsões disso na Bíblia. Isaías prediz isso. Os céus serão enrolados como um tapete. Isaías 34, versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus serão enrolados como um pergaminho. Todos os seus exércitos, as estrelas e os planetas também murcharão como uma folha que murcha da videira, e como uma figueira que murcha da figueira. A luz natural terá desaparecido, deixando apenas a luz artificial iluminando a terra. As pessoas podem perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Exclamarão os cristãos. É isso. Justo antes que isso aconteça, o sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Deus desliga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não estamos nos encontrando em um estádio terrestre porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o alcançaremos no ar e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está às portas, prestes a entrar, ele diz. O Filho do Homem virá após aquele tempo de tribulação. Aqui a angústia se conecta com Mateus 24, 21 para apontar para um período específico de grande tribulação. A expressão adverbial, imediatamente após, enfatiza que esses sinais celestiais e a vinda de Jesus ocorrerão após o tempo de grande angústia, acabado de ser descrito em Mateus 24,
versículo 15 ao 28. Distúrbios celestiais. O fim da era virá com grandes perturbações nos céus, com céus escurecidos, estrelas caindo, a perturbação das forças desta era e, finalmente, a vinda de Jesus. Em sua vinda, ele reunirá os eleitos dos confins do céu. Esses eventos provavelmente se referem à sua vinda no fim do tempo de tribulação, que corresponderia ao tempo do julgamento das nações. Várias passagens proféticas descrevem as perturbações cósmicas que precederão e cercarão o glorioso retorno de Jesus. Por exemplo, Joel 2:10 diz: "A terra estremece diante deles. Os céus tremem. O sol e a lua escurecem e as estrelas perdem seu brilho." Apocalipse 6, versículo 12 ao 14. Eu olhei quando ele, o Cordeiro, rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como um saco de crina, e toda a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como uma figueira derramando seus figos de fim de verão quando sacudida por um vento forte. O céu foi dividido, separado da terra e enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram desalojadas e movidas de seus lugares. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. É difícil dizer exatamente qual é esse sinal. Parece preceder seu retorno, como descrito em Apocalipse 19:11. Talvez esse sinal esteja de alguma forma relacionado com as incríveis perturbações cósmicas que precederão o grande evento. Apocalipse 19:11. E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e aquele que estava montado nele é chamado Fiel e Verdadeiro, confiável, leal, incorruptível, firme, e em justiça ele julga e faz guerra nas nações rebeldes.